Nós vivemos época de empoderamento. Eu creio que você já deve ter ouvido falar, mesmo que não tenha feito uma crítica ao assunto. Normalmente ouvimos falar sobre o empoderamento feminino. Todavia, não é apenas o empoderamento feminino que tem sido divulgado. Por exemplo, os pais têm sido coagidos a não educar os filhos por meio de uma firmeza proibindo, dizendo não e até castigando, disciplinando. As crianças têm aprendido que elas podem fazer aquilo que elas querem, inclusive alguns orientam os pais a não estarem impedindo que os filhos desenvolvam seus potenciais, coisas dessa natureza. Porque o empoderamento, na verdade, ele envolve toda a sociedade. Ainda que o feminino tenha recebido uma ênfase maior, porque inclusive ele traz danos maiores, uma vez que o empoderamento feminino significa automaticamente a diminuição e o prejuízo ao masculino. O homem é poderoso, o homem pode. Você já deve ter ouvido marketing sobre você pode. Inclusive, a fé no homem é comum nos filmes. Creia que você consegue. Não é uma expressão de fé, é um empoderamento do ser humano. Por isso, então, ao chegar na igreja, o cristão, levando a cultura pagã do empoderamento, ele termina achando que ele precisa ser grande para que Deus o use. E quando não se sente assim, pode vir grandes frustrações, por exemplo. Parece que Deus está sempre procurando os maiores homens. Parece que Deus quer aqueles que têm mais alcance, maior alcance, aqueles que conseguem fazer maiores coisas. Por isso, inclusive, se fala muito sobre apóstolos, bispos e, inclusive, alguns com títulos até mais extraordinários, como até anjos e querubins. O homem se sentindo poderoso, o homem sendo motivado a ser grande. Isso leva a um sério problema. E aqueles que percebem que, na verdade, somos pecadores e que, ainda que o homem possa fazer grandes coisas na sociedade, a realidade é que a sua natureza é uma natureza frágil. Que a prova de que a natureza do homem é frágil são nossos dias. Como é que está a sociedade? Onde estão os homens empoderados, as mulheres empoderadas, as crianças empoderadas? Estão confinados dentro de casa, isolados porque um vírus imperceptível ao olho humano colocou todo mundo para ficar dentro de casa. Onde está o empoderamento? A realidade é que nós somos frágeis por natureza. O pecado aumentou a fragilidade humana, trazendo a morte sobre o ser humano. Tanto que todos um dia se encontrarão com ela, a menos que Jesus volte antes. E nesses dias, nós, homens, pecadores, que reconhecemos a fraqueza humana, será que deveremos nos sentir aqueles que são os piores de toda a raça humana, porque percebemos que somos frágeis? Deus não pode nos usar por percebermos que somos pequenos, que a nossa natureza não é grandiosa como o empoderamento ensina, que não somos tão extraordinários como a sociedade tem aprendido que o ser humano é. A verdade é que não precisamos ser. E nós gostaríamos de dar sequência à exposição do Evangelho segundo João, agora capítulo 1, versículo 43 a 51, em que nós vamos encontrar Jesus chamando mais personagens para serem discípulos dele. E ele não está atrás de grandes homens. Ele não está atrás de pessoas extraordinárias. Porque nem mesmo ele nasceu num contexto extraordinário, mas humilde, simples. Porque o propósito é glorificar a Deus. Vamos para o texto, então.
João 1, versículo 43 a 51. Nos diz assim a palavra do Senhor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela palavra lida, porque a tua palavra, Senhor, é poder para a salvação. É ela que faz com que o pior dos pecadores seja compungido, quebrantado, para então reconhecer os seus pecados e entregar-se àquele que é justo e justificador, Jesus. É pela tua palavra que o Espírito transforma vidas e converte o pecador, tirando o coração de pedra, dando-lhe o coração de carne e enchendo sua vida para que uma nova vida se faça e então tudo seja novo. Ó Deus, obrigado por esta palavra. Que ela fale ao nosso coração nesta noite, que o Senhor possa trabalhar cada vida que está nesse momento ouvindo a tua palavra. E então, Senhor Deus, teu nome seja glorificado naqueles que se acheguem a ti. Também e principalmente pela conversão, pela mudança de vida. Receba a nossa oração então, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Jesus está começando o ministério. Na verdade, ele está preparando o seu colegiado para dar um oficial início ao ministério. Ele está chamando os discípulos. O profeta João Batista vai saindo, inclusive, de cena aos pouquinhos, porque o propósito dele era apontar para Cristo Jesus. E, já tendo sido batizado por João Batista, Jesus começa a chamar aqueles que irão servi-lo e ser instrumentos para a propagação do Evangelho após o término de seu ministério. E nós estamos nesse caminho, nesse processo de Jesus chamando discípulos. E o texto começa, no texto que nós lemos, dizendo que o Senhor Jesus foi para a Galiléia. Observe que só isso, só o fato de Jesus ir para a Galiléia, já mostra que Jesus não estava interessado em chamar doutores, ou grandes homens, ou ricos, ou poderosos, ou pessoas influentes, renomadas, famosas. Ele estava lá para chamar pessoas simples do cotidiano, que não tinham nenhum tipo de fama entre a população. Ninguém conhecia eles, podemos dizer, eles não eram nem um pouco famosos. E lá na Galiléia, ele encontra mais um, o Filipe, já tendo chamado André, Pedro, e disse, segue-me. Jesus está chamando para que eles sejam discípulos. Isso não era estranho para eles, porque os rabinos tinham seus discípulos, e era um grande privilégio para aqueles que eram chamados o aprenderem aos pés de um mestre, que era um rabino. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um rabino que ensinava a lei do Senhor, a palavra de Deus, tornando apto para ensinar como mestre a outros. Era um privilégio. Mas devemos lembrar que, ainda que Jesus não tenha dito isso aqui,
O ser discípulo dele, e ele vai ensinar isso aos poucos no decurso do seu ministério, não era apenas o privilégio de alguém que estava sendo preparado para ser como um mestre. Era muito mais do que isso. Ser discípulo do Senhor Jesus tem a ver com uma nova etapa da história redentora, porque o reino de Deus está chegando e ele está preparando homens para serem instrumentos dele para a propagação deste reino. Exigia uma vida completa, muito mais do que os rabinos exigiam dos seus discípulos que eles os seguissem e tivessem uma vida ao redor deles, para que eles aprendessem não apenas ouvindo, mas principalmente vendo, o que nós hoje não temos no cotidiano. Porque os nossos professores, dentro do nosso sistema educacional, não têm o privilégio, por sinal, de ter discípulos. Eles têm apenas alunos. Os alunos são aqueles que ouvem informações e muitas delas não serão proveitosas para o curso de sua vida, para o viver como ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser um bom cidadão. Muitas das informações não conduzirão a isso, serão informações esquecidas ao longo do tempo. Eles aprendem informações, mas não é isso ser discípulo. Ser discípulo é aprender o que é ser um homem que tem todo um caráter trabalhado, refinado, formado pelo bom conhecimento, que não apenas é teórico, mas sobretudo prático, que é aplicado ao dia a dia. E por isso, eles não apenas aprendiam de ouvir falar, eles aprendiam vendo, olhando o comportamento do mestre, como ele age em cada circunstância da vida, como ele se porta. Isso é importante para nós, principalmente esse despertar para a necessidade de nós resgatarmos o valor do discipulado. Porque a nossa sociedade ocidental está completamente aquém da cultura, do elemento educacional chamado de discipulado. Discipulado não é apenas ensinar e o outro receber a informação aprendendo um certo conhecimento teórico. Discipular é mostrar como o conhecimento se aplica à vida, como ele se aplica a cada área da vida. Então, olhe para Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, nós não apenas encontramos informações acerca de quem ele é, nós vemos quem ele é. Quando nós queremos saber o que é o amor, Deus não nos ensina conceitos, abstração do tema. Deus não nos informa uma expressão que explique o que é o amor. Ele nos aponta para o Filho dele, crucificado, morrendo por pessoas completamente indignas, que inclusive pediram, crucificam, crucificam. E que na cruz olha para aquela população que na sua completa ignorância e movidos pelo seu pecado incontrolável, pedem para que um homem inocente morra. Porque sabiam que Jesus não tinha feito mal algum. E olhando para ele diz: Pai, perdoa, que não sabem o que fazem. É assim que a Bíblia diz o que significa amor. Paulo, lá em Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 8, nos fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é discipulado. Para isso que o Senhor Jesus chamou Filipe. Não apenas para ele ouvir, mas para ele andar com ele, para ele ver. E parte das lições que eles teriam que aprender, Jesus diz em Mateus 16, versículo 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Ele não está ensinando algo que ele não iria fazer, mas exatamente o que ele fez. Jesus se negou. Como diz Paulo em Filipenses 2, de 5 a 11,
ele se esvaziou de sua glória e tomou forma humana e foi até a morte, morte de cruz. E maldito era aquele que morria numa cruz. Ele se esvaziou. Quando Jesus nos chama para ser discípulo, Ele não nos chama para entrar numa denominação, num prédio bonito de pessoas agradáveis e para ouvir boas palavras que dizem que você terá vitória. Ele nos chama para seguir os passos dele. E por isso é necessário esvaziar-se de si mesmo, negar-se a si mesmo. Não é isso que é preciso para que sejamos bons maridos, boas esposas? Não é preciso que o homem negue as suas próprias vontades para que seja um bom marido? Não é necessário que a mulher negue seu orgulho e vaidade para ser uma boa esposa? Não é preciso que os pais neguem os seus caprichos quando gostariam de estar curtindo a vida para serem bons pais e dando a vida pelos seus filhos? Não é assim que os filhos poderão ser bons filhos, negando a vontade de se rebelar e fazer aquilo que desejam para se submeterem à vontade dos pais? Não é assim também que o chefe será um bom chefe para os seus funcionários, tratando-os com dignidade? E o funcionário será um bom funcionário, fazendo o melhor, não na aparência, mas fazendo o melhor por temor e por consciência de que seu bom serviço redunda não só no benefício de um terceiro, aquele que recebe o serviço, como também o benefício para o seu patrão, que colherá dele frutos do seu trabalho. Negar a si mesmo é necessário para uma vida como a de Cristo na sociedade. Jesus está chamando Filipe para ser este discípulo. Um discípulo semelhante ao Mestre Jesus. O texto continua e diz que Filipe era de Betsaida. É interessante destacar que Betsaida não foi uma cidade muito bem vista no ministério do Senhor Jesus. Em Mateus 11, versículo 21, lá na frente ainda, já não no início, mas depois de uma boa andada no ministério, Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Ou seja, Jesus não escolheu um homem de uma cidade perfeita, mas de uma cidade que foi julgada pelo Senhor Jesus, que foi olhada pelo Senhor Jesus como incrédula. Veja que o Senhor Jesus está pegando homens de um cotidiano bastante comum, inclusive de ambientes que não necessariamente eram os melhores ambientes, no meio de pessoas que muitas vezes se mostraram duras de coração. Então, Filipe vai até o Natanael, que nos diz, versículo 45, e diz exatamente o seguinte: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. O que foi que Moisés escreveu na lei? Vamos lembrar. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15, Moisés falou sobre um profeta que viria. Grande profeta que Israel passou a esperar, maior do que ele, por sinal. Moisés disse: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. E no versículo 18 diz: suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Israel passou a esperar esse profeta. Filipe diz: encontramos aquele profeta. Aquele que nós esperamos ao longo de séculos, nós encontramos. Mas não só Moisés falou. E a quem se referiram os profetas? Vamos citar um texto. Porque uma vez que ele se refere aos profetas, poderíamos citar dezenas de textos. Mas podemos recorrer a Isaías, que é o profeta mais messiânico,
pois é o livro com maior citações diretas ao Messias, ao Filho de Deus que viria. Isaías, no capítulo 9, nos fala sobre o nascimento daquele que estava sendo esperado. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É isso. Filipe diz para Natanael, nós encontramos encontramos o profeta, aquele que deveria vir, mas não só o profeta, encontramos o Messias, que é o que nós encontramos em alguns versículos antes, no versículo de número 41, quando André chama Pedro e diz para Pedro, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Eles estão olhando para Jesus como o Messias. E ainda que não tenham uma completa compreensão do que isso significa, e os evangelhos nos mostram isso, nos mostram que eles não compreendiam a dimensão do que é ser o Messias, eles não tinham uma compreensão sobre o que significava a filiação de Deus divina, e ser filho de Deus, o que significava, mas eles viram em Cristo, que já havia manifesto para eles algo, viram o Messias prometido. E ele diz, Jesus o Nazareno, filho de José. Até ali estava tudo bem. Natanael provavelmente teria se levantado e ido atrás desde que o Filipe anunciou, com muita empolgação, se ele não tivesse dito Jesus o Nazareno, filho de José. Ao ouvir isto, Natanael diz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aquele comum erro de julgar pela aparência. Por isso que o título é tão almejado em nossos dias. Pessoas buscam o doutorado não é por causa de conhecimento. Há muitas pessoas sem nenhum título, que conhecem mais e conseguem muito mais pregar a palavra de Deus com fidelidade do que pessoas com não sei quantos títulos. O título é almejado porque ele traz a aparência. O título ele diz, eu sou maior que você. O título ele diz, olhem para mim, eu sou algo a mais. O título ele chama a atenção. Natanael está, infelizmente, andando pelo mesmo caminho. Ele olha para a aparência, porque Nazaré não é uma cidade insignificante. É tão insignificante que não há registros extra-bíblicos sobre Nazaré. Não se encontra nada extraordinário, nada. Uma cidade importante teria registros, citações, mas não há. Por que não há? Porque é uma cidade sem nenhuma importância. E é de lá que Jesus vem. Veja que Deus escolheu lugares insignificantes para seu filho. Ele não escolheu os melhores lugares. Ele não optou por palácios, por lugares grandes e renomados,
Ele escolheu lugares insignificantes. Lá em 1 Samuel 16, versículo de número 7, quando Samuel vai até Davi, na verdade, à casa de Jessé, para encontrar o futuro rei de Israel, que seria Davi, ele vê um primogênito de Jessé. E tendo encontrado o primogênito de Jessé, vendo que ele era alguém de boa aparência, diz o texto: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Ah, erro tão comum. As pessoas sempre julgam pela aparência. Elas julgam o livro pela capa, elas julgam o comprador pelas roupas que usa, elas julgam o professor pela aparência que é o status acadêmico, elas julgam as pessoas pela aparência. Por isso a fama é tão almejada, porque ela atrai as pessoas. O homem é guiado pela aparência. Mas isso não significa que Deus olhe como o homem vê. Jesus vem de Nazaré. E Natanael despreza aquele que vem de Nazaré. Poderia vir o grande Messias de Nazaré? Ah, se você me dissesse que veio de Jerusalém, aí eu acreditaria. Mas de Nazaré, seria como dizer, olha, uma grande palavra foi dada ali. Quem? Doutor fulano de tal? Não, fulano. Quem? Quem? Nem sei quem é. Provavelmente você nem assistiria, você não ouviria, você desprezaria, você não leria. Porque é mais fácil lermos coisas bobas, até erradas, de um grande doutor renomado e aceitarmos como verdade, do que darmos valor a coisas boas, certas, ensinadas por alguém desconhecido. Porque julgamos pela aparência. Não é assim que Deus faz. Esse é um erro comum, mas não o cometa. Procure o conteúdo. Porque Natanael poderia ter desprezado Jesus. Já imaginou? Só pelo fato de ter o conhecimento de que ele vinha de uma cidade tão simples, tão insignificante. Ele poderia ter dito para Filipe: Filipe, eu vou perder meu tempo, eu estou atrás de grandes rabinos. Olha, eu ouvi uma conferência de Gamaliel. Gamaliel, o filho do formador da escola de rabinos, um homem renomado, obviamente. Eu vou assistir uma conferência lá com ele, vai dar uma palestra maravilhosa. Jesus, filho de José, um carpinteiro de Nazaré? Não, eu vou perder meu tempo. Quantos fazem isso? Quantos não desprezam boas coisas sem saber, por terem julgado precipitadamente? Por providência de Deus, Filipe persiste. A princípio, Natanael não está interessado. Mas Filipe diz: vem ver. Não, venha ver. Ele insiste. Ele não aceita o desprezo de Natanael pelo fato de Jesus ser um nazareno. E então insiste que ele vá. E ele vai. A insistência foi uma bênção de Deus para Natanael. E então diz o texto que eles tendo ido, Jesus e Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: quando ele está chegando, eis um verdadeiro israelita em quem não há dor. Natanael não poderia ser diferente. Jesus não estava mentindo. Não era um sarcasmo. Jesus não estava ridicularizando. Ele estava sendo sincero. Natanael, que julgou precipitadamente a Jesus, mostrando que precisava mudar a sua forma de ver as coisas, para que ele começasse a olhar como Deus vê e não como o homem pecador vê e julga. No entanto, era um homem que procurava fazer tudo direitinho.
Há um jovem rico que aparece no curso do ministério do Senhor Jesus, pergunta: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Em um dos evangelhos, é dito que, após o jovem dizer que observava todos os mandamentos, se referindo ali aos 10, desde a sua mocidade, desde a sua tenra idade, diz o texto que Jesus o amou, Jesus o gostou. Jesus aprovou a atitude do jovem que estava observando a palavra de Deus em toda a sua ignorância, considerando aqui a interpretação correta dos textos, mas ele procurou observar. Deus se agradava disso. Ele se agrada. Deus se agrada daqueles que fazem a vontade dele. Isso deve ser observado. Eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Nós devemos lembrar automaticamente os 10 mandamentos. Êxodo 20, de 1 a 17. Ele era um praticante em todas as suas limitações, é claro, porque Jesus nos mostrou a profundidade da interpretação, da aplicação dos 10 mandamentos em Mateus 5 a 7. Mas essa frase de Jesus nos mostra que ele quer de nós que nós sejamos agradáveis a Deus. Jesus trouxe a graça da redenção e a justiça que nos cabe e que é a única pela qual devemos nos orgulhar ou nos alegrar é a justiça dele. Porque é a única realmente agradável a Deus. Suficiente, perfeita, eficaz. Todavia, Jesus trouxe a graça não para que a gente viva de qualquer jeito. Ele trouxe a graça não para a gente agora sair livre, correndo, solto por aí. Graça não é sinônimo de libertinagem. Graça é a liberdade que Deus nos trouxe para vivermos para a glória dele. Foi essa a graça, tendo nos justificado. Então, sabendo que o Senhor se agrada daqueles que buscam fazer a vontade de Deus para a glória de Deus, quem mais deveria almejar isso senão um cristão? Porque quando o mundo almeja fazer alguma coisa certa, sem a graça redentora, sem a compreensão da justiça divina, cai no erro que Jó caiu. Jó era um homem justo, diz a Escritura. Um homem temente a Deus. Mas Jó tinha um profundo pecado que ele não percebia. Jó se considerava justo aos seus próprios olhos. Essa, inclusive, é a grande lição do livro de Jó. E o propósito do livro é nos mostrar a necessidade de nós reconhecermos que não somos justos diante de Deus. No capítulo 32 do livro de Jó, quando a ira de Eliú, um quarto personagem, ou melhor, um quinto, Jó, 3 amigos, e aparece mais um, que é o Eliú, no capítulo 32, ele se acendeu a ira contra Jó, e diz o texto que é, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Isso tem acontecido com as falsas religiões nos nossos dias. Esse grupo da teologia da prosperidade, alguns chegaram ao absurdo de dizer que Pedro errou em sua epístola, a dizer que Deus, ele ensinou algo que não estava muito certo naquele tempo, depois ele foi corrigindo, descredenciando a Escritura. São homens justos aos seus próprios olhos. Quando o homem acha que é justo aos seus próprios olhos, mesmo que eles tentem fazer o que é certo, essa justiça se torna uma pedra de tropeço para ele. Ele está tentando fazer o que é certo, mas não porque ele quer humildemente agradar a Deus, mas é porque ele quer poder mostrar para Deus que ele é justo. Qual é o propósito de você fazer o que é certo? Glorificar a Deus? Tem que ser esse propósito. E você que, então, crê no Senhor Jesus, entendeu que o Senhor operou na nossa vida pela palavra e pelo Espírito para que nós sejamos agradáveis a Deus, e não só pela justiça do justo e justificador Jesus, mas também pela santificação do Espírito e da palavra? Não poderia ser diferente. Porque
a liberdade graciosa de Deus para nós visa sermos libertos do pecado. Quando o Senhor nos libertou pela palavra, pelo Espírito, aplicando a cruz do Calvário às nossas vidas, o Evangelho às nossas vidas, a morte e a ressurreição às nossas vidas, Ele nos libertou para uma nova vida. Uma nova vida, como nos diz o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, acerca dele mesmo, em que ele nos diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se sua vida cristã não tem implicações práticas de uma nova vida, coloque em dúvida se você se converteu. Se o local onde você está, a denominação em que você se encontra, a igreja local onde você está congregando, não está conduzindo você para uma nova vida, que enquanto confia na justiça do Senhor Jesus, se apropria dela como a única justiça suficiente, perfeita e eficaz, ao mesmo tempo, procura viver uma vida para a glória do Senhor em santificação, alguma coisa está errada nesse lugar. De forma que a proposta da igreja não é atrair pessoas para dentro da denominação. Quantas delas eu já vi? Pessoas que entraram, saíram, passaram, foram. Pessoas que já disseram: eu já fui crente. Porque não foram conduzidas a viver em Cristo. Entraram e acharam que ser cristão era simplesmente fazer parte de um grupo animado, alegre, que gosta de cantar. Ser cristão é ter a justiça de Cristo, mas também a santificação do Espírito. Jesus mostrou que Ele se agrada da santificação. Ele se agrada quando aqueles que se achegam a Ele são trabalhados pela palavra e pelo Espírito do Senhor, para que o orgulho se desfaça, para que a mentira seja colocada de lado, para que a vaidade venha a ser esquecida e desprezada, para que os desejos por coisas que não são boas, que são ruins, que são erradas, venha a ser repudiado, odiado, por saber que Deus também odeia o pecado. Ao ver a transformação daqueles que se achegam a Ele, Jesus mostra seu agrado. Se Ele mostrou o seu agrado por causa de um homem, sobre um homem que, ainda não conhecendo a graça redentora, mas já buscava uma vida em conformidade com a lei do Senhor. E um jovem rico, que ainda não conhecendo a graça redentora, mas procurando obedecer a lei do Senhor, se Jesus mostrou seu agrado por causa do comportamento, o bom comportamento destes homens, quanto mais não agrada ao Senhor que seus filhos façam a vontade dEle, por amor a Ele, para a glória dEle, por conhecer a justiça dEle e querer viver uma vida para a glória dEle, em novidade de vida. Deus se agrada disso. Então, seguindo o texto, versículo 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Veja que Natanael, nesse momento, aceitou muito de bom grado o elogio de Jesus. Nós não vamos entrar no mérito. O fato é que Jesus mostrou para ele que aquilo que ele havia julgado precipitadamente estava equivocado. O conhecimento do Senhor Jesus não vinha de uma experiência com Natanael. O Filho de Deus o viu porque o Filho de Deus podia vê-lo muito além do que o olho humano pode ver. O seu conhecimento que vai além daquilo que o homem pode alcançar. Conhecimento de Deus. O conhecimento daquele que vê tudo, que sabe tudo, que pode tudo. Veja que nesse momento,
nós encontramos que a humanidade de Cristo, por mais que mostre o esvaziamento de Cristo a respeito da sua glória, pois ali está ele compartilhando com pecadores a vida, se submetendo a uma vida comum e então vivendo dentro da sociedade com todas as suas lutas e sofrimentos, mas isso não anulou quem ele é, o ser divino. Por isso, 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas andando juntas e uma não anula a outra. E uma só pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diante disso, dessa revelação, dessa auto-revelação do Senhor Jesus, que mostra que ele é muito mais do que até se poderia esperar, Natanael fica perplexo, admirado, estupefado. Diz o versículo 49. Então exclamou Natanael, mestre, ou rabino, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Veja que várias características são dadas a Cristo. Ele não é só o rabino, ou rabi, como diz o versículo 38, que quer dizer mestre. Natanael estava diante do Filho de Deus. E não é o Filho de Deus como somos filhos de Deus, ou como um judeu via o outro judeu como filho de Deus, dentro de uma filiação coletiva, por ser o povo escolhido de Deus. Porque se esse fosse o sentido, então não haveria nenhum destaque. Jesus era um filho de Deus, como qualquer outro é um filho de Deus. Para que citar uma expressão como essa, como que quisesse chamar a atenção para algo, uma característica, um elemento especial de Cristo, se ser filho de Deus era uma coisa que para os judeus era comum. Todo judeu que andasse realmente na lei era um filho de Deus. Mas não é nesse sentido. Alguém muito mais achegado a Deus do que qualquer outro judeu. Havia algo mais. Tu és o Rei de Israel. Natanael confirma a expectativa de André, de Filipe. Eles encontraram o prometido. Eles encontraram o esperado. Ali estava ele. Agora não importava mais a origem. Sabe aquela origem? De onde Jesus veio? Nazaré. Isso já não importa mais. Porque ele conheceu a auto-revelação de Cristo. E essa auto-revelação é quem mostrava realmente quem Jesus era. O juízo precipitado em Natanael era como a quebra do segundo mandamento. Não farás imagens de escultura para ti. Esse mandamento, ele nos proíbe de ter não apenas esculturas, imagens sobre Deus, de qualquer que seja a natureza, mas é muito mais que isso. Ele nos aponta para a idolatria do erro de atribuir a Deus imagens equivocadas, imagens conceituais. Ou seja, não diga que Deus é o que ele não é. E nem diga que Deus não é o que ele é. Deus é quem ele disse que ele é. Ele é exatamente quem ele disse. Quando nós olhamos para Deus da forma errada, quando olhamos para Deus como mercenário, ou como gênio da lâmpada mágica, aquelas pessoas que só buscam a Deus, só vão atrás de oração, só vão à igreja, e só começam a ter algum tipo de atitude em busca de uma vida religiosa quando a vida está suprida, quando está sem dinheiro, quando está sem saúde, quando tem problemas familiares e outros mais. Essas pessoas estão olhando para Deus como um gênio da lâmpada mágica. Naquele momento, elas esfregam a lâmpada como se Deus aparecesse e elas, Senhor, por favor, me conceda 3 pedidos, 3 desejos. Isso é idolatria. Pode não ter imagem de escultura, pode não ter pintura, pode não ter nenhuma indicação visível de idolatria na casa ao redor dessa pessoa. Mas o coração dela criou um ídolo, tratando Deus de uma forma completamente errada. Isso nos aponta para algo fundamental.
que o cristão precisa conhecer a Deus. Quando o cristão não conhece a Deus, vai para o culto, mas não dá valor à palavra, não vai para o estudo doutrinário, não vai para a escola dominical, não lê a Bíblia, ele pode até estar na igreja cumprindo um rito dominical, como quem está batendo ponto na igreja todos os domingos. Mas seu coração está sujeito a muitas idolatrias. Porque a falta de conhecimento de quem realmente é Deus fará com que ele crie imagens de Deus equivocadas, completamente equivocadas. Você conhece Deus? Se um não cristão perguntasse para você quem é Deus, eu quero saber, eu quero conhecer, um desejo sincero, vamos pensar assim, será que você conduziria o não cristão realmente para o Deus vivo e verdadeiro, Deus de Israel, aquele que enviou seu Filho para nos redimir, o Criador dos céus e da terra, aquele que é santo, 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 o Deus em que as misericórdias duram para sempre? Você apontaria para este Deus, o Deus que se auto-revelou? Ou será que você não começaria a dizer uma série de coisas de sua cabeça? Como é comum ouvirmos quando perguntamos quem é Deus? A resposta mais comum, que mostra a completa ignorância do assunto, é quando a pessoa diz assim, Deus é tudo para mim. Essa frase não significa nada. O que significa ser tudo para mim? Então Deus é uma porta? Deus é uma janela? Deus é o sol? O que significa isso? É só uma expressão de completa ignorância. No final das contas, ele não tem coragem de admitir. Eu não sei quem é Deus. Porque eu nunca estudei. Nunca tive interesse de aprender. Nunca mergulhei na Escritura. Eu vivo uma mera religiosidade vazia, infrutífera, superficial. Mas como não tem coragem de admitir, procura nessa frase vazia ver se satisfaz aquele que pergunta. Isso é idolatria. Uma imagem completamente equivocada de quem realmente é Deus. É preciso conhecer Deus. E Jesus está se auto-revelando. Agora, Natanael está diante da auto-revelação de Cristo. Agora ele viu que seu juízo precipitado foi equivocado. Agora ele conhecerá quem verdadeiramente é o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel, pois ele andará com ele. Ele andará durante o ministério do Senhor Jesus. Então, versículo 50, Jesus responde a Natanael. Por que disse que te vi debaixo da figueira cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. Parece, à primeira vista, que Jesus está desprestigiando aquilo que Natanael falou. Mas não. Na verdade, é o contrário. Natanael mostrou que uma simples palavra, simples entre aspas, foi suficiente para ele crer em quem Jesus era. O ruim foi o Tomé, que não creu no testemunho de seus irmãos acerca da ressurreição de Cristo. E Jesus precisou responder, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está dizendo, você creu por causa disso, você vai ver muito mais. Você vai ver muito mais do que isso. E os evangelhos nos mostram muito mais do que isso. Inclusive, na sequência, que nós não vamos fazer a exposição hoje, nós teremos um milagre feito pelo Senhor Jesus. A água transformada em vinho. E outros muitos aparecerão. João diz que tantos milagres foram feitos que ele não daria para serem escritos em livros. É uma hipérbole, é claro. Mas realmente, Jesus fez muitas e grandes coisas. E ele indica isso, vocês verão grandes coisas. Todas estas coisas tinham um propósito. O propósito era exatamente esse que aconteceu com Natanael. Fazer com que as pessoas entendessem que estavam diante do Filho de Deus e crescem. Os milagres de Jesus não tinham como propósito satisfazer a vontade ou mesmo necessidade do povo, como hoje se faz. Pessoas vão para a igreja, culto de milagres, culto de cura, culto de profecia. Minha gente, parece que Deus está vivendo para satisfazer seus caprichos.
Não é esse o propósito dos milagres. O propósito dos milagres é fazer as pessoas irem até Cristo. O propósito dos milagres é fazer com que elas percebam que estão diante da palavra de Deus. É atrair o pecador para o Senhor. E não satisfazer suas necessidades ou caprichos, ainda que Deus tantas vezes nos socorra em nossas necessidades. No final do Evangelho, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele nos diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito. E Hebreus, inclusive, confirma, ratifica, que o propósito dos sinais é apontar para o Senhor, chamando a atenção à palavra de Deus. Então, Jesus disse: grandes coisas serão feitas para que as pessoas possam crer nele. Você tem crido? E não me diga que você está esperando um grande milagre na sua vida para crer, porque a igreja tem testemunhado os milagres de Deus durante 2000 anos. A sua vida já pode ser considerada um milagre, porque na sua miséria e nos seus pecados você já deveria ter há muito morrido e recebido o juízo divino. Mas Deus tem preservado você com vida. E isso já deveria ser considerado um grande milagre gracioso de Deus. Porque você tem todos os dias a oportunidade de crer no Senhor. Enquanto estiver vivo, tem a chance de se arrepender dos seus pecados. Crer no Senhor Jesus para que tenha uma esperança de vida eterna. Lembre-se que para morrer basta estar vivo. Um vírus pode ser suficiente. E não há tempo para isso. Então aproveite hoje. Porque tudo que é pregado é para que você vá para Cristo. E o texto encerra, ou é encerrado, com o versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O texto está fazendo uma alusão a Gênesis 28. É uma referência a uma experiência de Jacó. A partir do versículo de número 10, em que Jacó segue para Harã. E após chegar lá, diz o texto que, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo, para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Paulo nos explica em Gálatas, capítulo 3, que esse descendente não eram judeus como um todo, mas era um judeu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus aplica esse texto do sonho em que uma escada liga os céus à terra, trazendo bênçãos de Deus para homens, liga esse texto a ele. Ele é a escada. Ou seja, Jesus ligaria o céu à terra. Nós vemos isso em Efésios, capítulo de número 3, capítulo 1, versículo 3,
em que Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos trouxe as bênçãos celestiais. Cristo liga o céu à terra. É Ele, aquele que é o canal que traz a graça divina para os homens pecadores. É o Senhor Jesus. Você verá o homem ligando o céu e a terra, o homem Jesus. Ele é a escada. Não é em vão que o Senhor Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 10, na oração chamada de oração dominical, a orarmos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ligando o céu e a terra. Que seja feito aqui o que se faz lá. Que se manifeste o teu reino celestial aqui. E quem possibilita isso? É Cristo. É Cristo quem possibilita tanto que as bênçãos divinas venham sobre nós, como é Cristo que possibilita que nós façamos a vontade divina. Ligando, então, a nossa realidade tão frágil à realidade celestial. Está com dificuldade de fazer a vontade de Deus? Vai para Cristo. Está com dificuldade de vencer os pecados tão comuns em nossos dias, uns mais do que outros? Vá para Cristo. É Ele aquele que nos capacita. Foi Ele que nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, que nos foi dado para nós vivermos para a glória dEle, como um penhor da nossa herança. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, por meio da fé em Cristo, recebemos desta graça que é a presença abundante do Espírito. E por meio dessa presença abundante do Espírito, nós somos capacitados a viver em amor. Há ódio no teu coração? Você odeia seu esposo, sua esposa, seus pais, seus filhos, seu chefe, seu funcionário, seu colega, seu vizinho, até o seu irmão da igreja, porque ele não é quem você gostaria. Você tem ódio no seu coração, você tem rancor no seu coração, você tem inveja no seu coração porque alguém está tendo coisas boas e você não. Você tem maldade, portanto, no seu coração. O fruto do Espírito é amor. O Espírito de Deus capacita o pecador, cheio de ódio, maldade, inveja, egoísmo, a simplesmente ter prazer em abençoar vidas, em vê-las crescer, em se alegrar nelas. O amor é fruto do Espírito. Está com dificuldade de amar? Vai para Cristo, que nos amou na cruz do Calvário. Ser cristão é também amar como Cristo. Está com dificuldade de ter alegria nessa vida tão cheia de angústias, tribulações, lutas, frustrações? Ah, ó vida, ó azar, eu não consigo o que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero, a minha vida está cheia de lutas, aconteceu um monte de problemas, estou com doença, aconteceu um problema financeiro, minha família, meu casamento não é como eu gostaria. Você tem problemas? Todo mundo tem. Bem-vindo ao mundo pecador. É um mundo marcado por pecados. E todas essas tribulações, lutas e angústias decorrem do pecado. Isso é para mostrar para nós quão sério é o pecado. Mas quero lhe dar uma boa nova. É que em Jesus é possível ser feliz mesmo neste mundo pecador. Não é porque Jesus vai me dar um carro do ano, uma casa boa. Jesus vai mudar toda a minha vida. Todos os meus problemas vão ser resolvidos de uma hora para outra. Não! Você continuará com o carrinho velho. Mas o seu coração é quem será novo. É Ele que aprenderá a estar contente em toda e qualquer situação. A se alegrar em tudo. Porque vê a vida de uma forma nova. Vê a vida como um dom de Deus. Como uma bênção de Deus. E como um tempo provisório.
em que nós devemos servir e viver para a glória dele, para que ele seja engrandecido nas nossas vidas, até o dia que ele venha para recompensar o seu povo com um novo céu, nova terra. Ah, uma boa nova. Para o coração triste, a alegria do Espírito do Senhor. E ele fala mais, a paz. Você vive em guerra? Hoje, guerra acho que é a palavra mais simples que podemos usar. Nós estamos vivendo um amontoado de confusões. É um caos. Temos guerra política, guerra econômica, guerra na saúde, guerra familiar. As pessoas estão guerreando por causa de doutrina, liturgia. Elas estão fazendo todo tipo de confusão. O homem está tão perturbado, o ser humano está tão perturbado, que qualquer copo d'água vira uma tempestade. Mas eu quero lhe dar uma boa nova. Não é preciso você entrar nesse contexto caótico de uma sociedade em confusão. Porque o Espírito do Senhor nos dá paz. Paz ao coração. E com ela, também a paciência. E os demais frutos do Espírito, que não é nosso objetivo tratar de um após o outro. Mas mostrar para você que Jesus trouxe para nós uma nova realidade, aproximando a realidade celestial da nossa vida. É Ele quem nos liga ao Senhor. E é Ele quem nos traz tanto benefício da justiça, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, como também o benefício de uma nova vida. Porque pelo Espírito que Ele nos deu, pela palavra que nos foi entregue, podemos viver uma vida diferente, nova, agradável a Deus e que é uma bênção. Jesus chamou homens comuns. Observe que nenhum deles é extraordinário. Você não precisa ser extraordinário. Deus não usa só homens extraordinários. Você não precisa ir atrás de homens que se dizem extraordinários. Porque Deus se agrada de coisas simples. Inclusive fez do seu filho humilde e simples. Escolheu homens da sociedade que eram simples. Então não pense que pelo fato de você se achar pequeno, humilde, simples, diante dos grandes desta sociedade, daqueles que se empoderaram de alguma forma, não pense que Deus não pode usar você. Muito pelo contrário. A Bíblia nos mostra que Deus usou mais homens simples do que grandes homens aos olhos dos outros. Então, o que você precisa é olhar para Ele. Porque o propósito disso tudo é fazer com que nós vejamos que a nossa vida não é o centro, mas Deus. Por isso que não importa se somos grandes. Não importa se nós somos poderosos. Porque o objetivo não é engrandecer a gente. Não é destacar a gente. Não é chamar a atenção para a gente. O propósito é usar a nossa pequena vida para manifestar a glória e a grandeza de Deus. Então, entregue a sua vida pequenina mesmo. Lance-a diante do Senhor. Senhor, tudo que eu tenho é isso. Mas eu quero entregar nas tuas mãos tudo e que o Senhor glorifique o teu nome na minha vida. E que Deus seja glorificado no seu viver sincero, sabendo que, tendo em vista que o propósito é a glória dele, Ele mesmo decidirá como vai usar você. Vá para Jesus. Tudo o que importa é que você vá para Jesus. O mais, deixa que Deus faça.